Eu sou o Fábio, comprei esse apartamento na planta e hoje vou compartilhar com vocês o que eu fiz de reforma e quanto eu gastei. Começando aqui pelo meu piso, galera. A minha construtora, ela entregou piso laminado já nos dormitórios. Então esse quarto e o meu outro, que é que eu faço de escritório, já vieram com esse modelo de piso, que é o Carvalho da Eucaflor. Tá? Ele é incrível, ó, super brilhoso, só o rodapé que eles não entregam já esse branco, eles entregaram um marronzinho mesmo mais fininho, daí eu paguei depois para tirar, mas eu não fiz isso de início. Então a primeira coisa que eu fiz foi puxar esse mesmo modelo de piso aqui para o corredor, para a sala e também para minha sacada. Eu paguei nesse serviço R$ 1.700. Lembrando que foi há muitos anos atrás e o cara que vendeu era aquelas empresas que fazem a própria instalação, então não foi em loja nem nada. Eu paguei esse valor já com a instalação. Ele foi, levou esses laminados lá para os meus pais, onde eu morava, deixei lá e aí depois, quando eu vim me mudei para o AP, eu paguei a outra metade e ele fez a instalação de tudo. Na época eu fiquei em dúvida entre pegar vinílico e depois continuar com esse laminado, até mesmo trocar. Só que o laminado ele é mais barato que o vinílico. O vinílico não tem esse barulho aqui de madeira, ó, porque ele é uma borracha, né? Então, para quem tem pet, para quem costuma andar de salto, tem salto, né? E, pô, vai precisar de um momento andar, não tem esse barulho do toque-toque, porque é uma borracha. E aí ele custa, obviamente, também mais caro, mas é um piso que é o vinílico mais resistente à água, diferente desse. Mas, pela estética e pela praticidade que eu queria, eu acabei escolhendo esse. Eu coloquei ele até aqui na sacada também, ó, porque eu também acabei tirando aqui a porta e fazendo aqui o envidraçamento, que aí é o segundo ponto que eu já vou comentar com vocês. Como aqui as paredes são estruturais, eu não poderia derrubar essa parede para fazer essa integração, a única coisa que eu pude fazer foi remover as portas. Então eu fiz essa remoção aqui da porta de cozinha barra sacada e também removi esta porta que é sala barra sacada. Ela vem aquela porta balcão aqui e aqui vem aquela de abrir mesmo. Então eu tirei, depois vendi no Mercado Livre e aí eu fiz o alisamento e também o nivelamento, porque o nível aqui do chão da sacada era um pouco mais baixo do que o da sala. Então o nosso engenheiro deu as instruções, a gente teve que fazer com uma argila que é super levinha, né, para não pesar ali e mudar a estrutura do prédio. Então isso custou muito baratinho, que era cimento, essa argila e umas coisinhas, e eu nem lembro de tão barato que foi, mas mesmo a mão de obra que ia custar mais caro eu não paguei, foi meu pai que fez tanto as remoções quanto aqui o nivelamento da sacada. Por aqui eu também fiz esse envidraçamento aqui na sacada, porque para fazer a remoção, é uma regra do condomínio, das portas, balcão que ligam, né, o cômodo ali da parte da sacada, você tem que obrigatoriamente fazer o fechamento. Então foi o que eu fiz. Eu paguei R$ 4.000 no fechamento desta sacada. Lembrando que foi um valor bem barato, foi uma empresa que, nossa, eu tive tanta dor de cabeça com eles, que eu nunca indico. Os valores que eu procurei, na verdade, os que eu encontrei, foi em média de 4 a 8 mil reais. E aí eu acabei fechando nessa que era mais barata, ela fechou com várias pessoas aqui do condomínio, mas deu um trabalho. Eu me mudei, eu fiquei um mês, vocês terem noção, sem aqui a sacada, porque aqui, dormindo no aberto, literalmente, eu dormia lá no quarto, mas aqui ficava aberto, porque ela atrasou. Eu agendei minha mudança, e aí só depois da minha mudança que ela veio fazer a instalação. Como que funciona esse processo geralmente aqui, ó, tá? Na Assembleia é votado e autorizado fazer esse fechamento. Se a maioria votar, e eles fazem uma padronização. Então, basicamente, tem o número de lâminas certinho, a espessura do vidro e o projeto como tem que ser. Daí a empresa tem que executar exatamente desta forma. Aqui as minhas pedras, tanto da cozinha quanto da lavanderia, as duas juntas me custaram R$ 2.200. Eu queria uma pedra escura para combinar, fazer na verdade esse contraste com o armário que eu já sabia que ia ser claro. Então a preto São Gabriel estava uns R$ 800 mais cara. E aí eu acabei escolhendo essa que é a verde Ubatuba. Um pouco mais longe, ó, tá vendo? Ela tem esse tom um pouco mais escuro, mas se você aproxima, você vê que dá essa puxada pro verde, ó, literalmente. Por isso que o nome dela é verde Ubatuba. Aqui eu tenho 1,70 m.
e aqui eu não vou lembrar de cabeça. Mas olha só, eu fiz do mesmo esquema. Contratei com a empresa antes, paguei 50% e depois quando eu me mudei, que aí eu paguei os outros 50% e ela veio me entregar. E pasme, essa empresa também me deu um estresse. Gente, difícil achar empresa boa, né, que não dá um estresse hoje em dia. E aí eu tive alguns pontos aqui que eu quero até dar atenção para vocês também em relação a isso. Você viu que a minha parede vai até aqui, ó, mas porque é padrão, ele me ofereceu já nessa medida. E aí, porra, eu gostaria muito de ter uma pia um pouquinho mais profunda aqui, né? Porque eu ia ter armários também logo mais profundos, ia ter um espacinho maior ali para colocar algumas coisas. Então ele acabou não oferecendo isso. E aí, uma coisa muito importante também é vocês deixarem o espaço de respiro da geladeira. Olha só o que ele fez. Ele veio, fez a medida e deixou exatamente o tamanho de uma geladeira. Olha só. Exatamente, ó. Então ela entra assim esmagado. O interessante é que tivesse uma folguinha aqui, mas no final acabou dando um pouquinho certo. E depois que eu fiz toda a minha montagem, eu fui visitar um vizinho, eu vi que ele mudou a disposição. Eu vou até deixar aqui um toque para vocês, ó. Ele jogou a geladeira para cá, comprou uma geladeira fininha, ó, pum pum pum, e deixou o armarinho lá em cima. E aqui ele ganhou um bancadão, ó. Então pensa, daqui até lá essa bancada ele ganhou. E aí, como aqui já tem aqui a questão da hidráulica, ele colocou a lave seca dele aqui embaixo, dentro do armário. Então ele só trocou, jogou a lave seca para cá, a geladeira para lá e com isso ele ganhou uma bancada maior. Lembrando, aqui a parede estrutural não pode quebrar, que senão você quebraria, né, fazia você mesmo a bancada, então não pode. Então foi uma maneira que ele encontrou de fazer que deu super certo. Eu optei por ter paredes claras e brancas, então os custos que eu tive aqui, basicamente eu comprei uma lata de tinta grande branca e foi onde eu pintei todo o AP, todas as paredes, até lá de dentro também, então dei aquele retoque. Já vem de branco pela construtora, mas eu pintei porque sempre vem uma sujeirinha ou outra. E é a mesma tinta branca, eu usei bisnaga, aquelas bisnaga preta, e aí eu coloquei uns pontinhos de cor, deixei um cinzinha e coloquei um pouco mais de corante para ficar esse cinza escuro. Então eu criei esse bloco aqui de cor do AP, mas basicamente o restante dele todo depois é branco. Então, mão de obra, meu Paps que fez, R$0. E de uma lata de tinta que eu comprei que é bem baratinha, eu paguei R$200. E agora bora falar de iluminação. Eu comecei com essa iluminação aqui, que é bem baratinho. Eu paguei R$20 em cada uma. Tem a opção de branco quente, frio. E aí eu comprei ela pro AP inteiro. Comecei com ela, paguei R$20 em cada uma, gastei uns R$200 ali comprando para todos e eu comprei um tamanho maior aqui para o escritório. E aí depois eu troquei por esse trilho aqui. Então, essa aqui eu paguei R$20 em cada uma, para tudo eu gastei uns R$200 e aqui para essa aqui eu fui mudando depois. Então, depois de um tempo, eu tirei essa aqui da sala e coloquei o trilho no quarto também. Eu vim e coloquei o trilho. Então, basicamente, iluminação, para você que quer começar com o básico, você pode fazer só isso aqui. Mas, se você já quiser um pouquinho mais decorado, com um charmezinho, você pode vir direto para o trilho. O trilho custa mais ou menos uns R$80, R$90 esse aqui. E já que estamos falando de teto, eu já vou falar que eu não fiz o rebaixamento, tá? Aqui a minha construtora e muitas estão entregando aquele teto com um pouco de chapisco, sabe? É como se ele só jogasse a massa corrida assim e ficasse chapiscado. Eu optei por não fazer o rebaixamento. Aqui tem 2,60 de pé direito. Eu ia perder uns 10, 15 centímetros ali de teto e, pô, o AP já é pequeno, vou diminuir o teto ainda, para mim não fazer sentido. E outra, ia custar por volta de uns 6, 7 mil reais para fazer o rebaixamento de tudo em gesso. Então, o que eu fiz? Gastei com um pintor, né, um gesseiro. Eu gastei R$1.000 e aí ele veio e fez todo o alisamento aqui do teto. Então eu gastei R$1.000 de mão de obra e comprei também ali as massas corridas que ele precisava. Então eu gastei uns R$1.400 para fazer o alisamento aqui de todo o teto. Ele veio com a máquina fazendo todo aquele alisamento, tira o chapisco e depois pinta para você. Daí ela fica lisinha assim e eu não perco a altura do AP.
E aqui no meu banheiro eu coloquei o box aqui, porque para mim era muito importante, já que o banheiro é bem pequeno, para não tomar banho toda vez que isso acontecesse, você molhasse o banheiro inteirinho. Então essa foi uma prioridade minha. Eu paguei R$ 570, foi na promoção e na mesma empresa que fez a sacada, por isso eu também não vou indicar. Mas ó, eu indico inclusive somente o modelo, que é o box de 3 folhas, a empresa que eu coloquei não. Porque geralmente, ó, se é um box de 1 metro, tu vai ter metade de abertura e aí você fica só com um pedacinho para você passar. Esse de 3 folhas, tu ganha um espaço maior ali de passagem. Então, para banheiro que é pequeno, isso aqui é perfeito. Então, somando todos esses custos, deu por volta de R$ 10.200 a minha obra. Lembrando, tem como entrar com menos? Tem. Tem como fazer mais coisa para entrar? Sim, mas eu quis fazer o básico, que para mim era o mais importante, de acordo também com a minha reserva financeira que eu tinha no momento. Lembrando, e pontos importantes, alisamento de teto, fazer isso morando é um caos, porque aquela máquina vem esfregando assim, entra pó até no teu rabo. A mesma coisa da bancada. Já viu mármore cortando? Gente, eu fiquei um mês limpando essa casa e ainda tinha mármore. Então, foram coisas que eu optei por fazer antes de mudar, porque eu sei que depois que mudasse ia ser um pouco mais desconfortável. Mas é aquilo, porra, não tem o dinheiro da pedra? Entra com a pedra que a construtora dá e depois tu muda e isso é o menor dos seus problemas. O importante é você sempre respeitando os seus passos e não se enrolar para você conseguir ir para o seu cantinho, fazer uma reforma, tá feliz no seu sonho e aí sem muita dor de cabeça. E já adiantando que meu pai não é marido de aluguel, tá? Então nem adianta perguntar que ele não vai poder te ajudar, ele só estava ajudando, dando a força aqui pro filhão dele que estava nesse momento. E aí ficou aquele help que é sempre muito importante, quem tá ali na nossa base de apoio e nos ajudando, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e não se esqueça, siga seus sonhos, respeite seu processo. Fui!